Imagine um homem simples, vivendo uma vida tranquila no campo, longe dos palácios, dos reis e da elite religiosa de sua época. Ele não era um sacerdote, nem um escriba, muito menos um guerreiro. Não tinha linhagem nobre, nem posição de destaque na sociedade. Sua vida se resumia a pastorear ovelhas e cuidar das figueiras em uma pequena vila. Mas um dia, sem qualquer aviso, esse homem foi escolhido para carregar uma mensagem de peso, uma verdade que ninguém queria ouvir. Ele seria a voz de Deus para um povo que havia se afastado, o mensageiro de um julgamento inevitável. Ele enfrentaria reis, sacerdotes e uma sociedade que não estava disposta a mudar. Seu nome era Amós, um homem do campo, chamado para ser profeta em uma terra corrompida. Se você quer descobrir essa história surpreendente e entender como um simples pastor se tornou um dos mais ousados profetas da Bíblia, fique até o final deste vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Amós nasceu em Tecoa, uma vila modesta localizada em Judá. O cenário ao redor era de colinas douradas sob o sol escaldante, campos de pasto verdejante e figueiras retorcidas balançando ao vento. Ali, a vida seguia um ritmo simples, sem a agitação das grandes cidades. Desde jovem, Amós levava uma rotina repetitiva. Pastoreava os rebanhos de sua família, levando as ovelhas às melhores pastagens, protegendo-as dos predadores. Quando não estava no campo, dedicava-se ao cultivo das figueiras, uma tarefa que exigia paciência e atenção aos detalhes. Seu dia começava antes do amanhecer e terminava ao cair da noite, sempre imerso no trabalho do campo. Aparentemente, nada em sua vida indicava que ele teria um papel importante na história. Mas, mesmo em meio à simplicidade de sua existência, Amós tinha um olhar atento ao redor do mundo. Ele ouvia as histórias dos viajantes que passavam por Tecoa, relatos sobre a riqueza de Samaria, sobre os poderosos que exploravam os pobres, sobre a corrupção que reinava entre os sacerdotes e governantes. Essa história inquietava seu coração. Amós percebia que algo estava errado, que a fé do povo de Israel havia se tornado superficial, e a justiça, que deveria ser a base de uma sociedade temente a Deus, tinha se transformado em um privilégio de poucos. Algo dentro dele começava a se mover, uma inquietação crescente que ele ainda não conseguia explicar, até que um dia sua vida mudou para sempre. O chamado divino. Era uma manhã como qualquer outra. O sol surgia no horizonte, tingindo o céu de dourado, enquanto Amós conduzia seu rebanho. O som dos sinos das ovelhas misturava-se ao canto dos pássaros e ao farfalhar das folhas. Tudo parecia normal. Mas então, no silêncio dos campos, algo aconteceu. Amós sentiu um peso em seu coração, uma presença que parecia envolver tudo ao seu redor. Não era uma voz comum, dessas que se ouvem com os ouvidos, mas algo que falava diretamente à alma, um chamado que não podia ignorar. Deus o estava chamando. O que poderia um simples pastor dizer ao Criador do universo? Como alguém sem instrução formal poderia se tornar um profeta? Mas quando Deus chama, Ele capacita. Amós não recebeu um convite para uma missão fácil. Ele não foi chamado para pregar palavras agradáveis ou anunciar boas novas. Ele foi enviado para divertir Israel, para denunciar sua corrupção, para anunciar um juízo divino que ninguém queria aceitar. Amós sabia que essa missão não seria bem recebida. Ele não era um sacerdote do templo, nem um profeta de carreira. Era apenas um boiadeiro, um homem comum. Mas não havia espaço para recusa. Ele deveria ir até o reino de Israel e proclamar a verdade. E assim, Amós deixou os campos de Tecoa e partiu em direção ao norte. A chegada de Israel. Ao entrar em Israel, Amós logo percebeu o contraste. O reino era próspero, as cidades eram movimentadas, os mercados estavam cheios de mercadorias vindas de todas as partes. Os ricos viviam em luxo, enquanto os pobres lutavam para sobreviver. Samaria, a capital, resplandecia com as suas construções magníficas, mas por trás do brilho das joias e das vestes finas, havia algo errado. A injustiça era evidente. Os comerciantes trapaceavam, os governantes exploravam, os sacerdotes transformavam a fé em espetáculo. O povo havia se esquecido dos mandamentos de Deus. Amós viu isso com clareza. E então ele começou a falar. Ele se posicionou nas praças e nos templos e proclamou sua mensagem.
Com palavras afiadas como lâminas, denunciou os pecados de Israel. Vocês que esmagam os pobres e pedem tributos de grãos, construíram casas luxuosas, mas não viverão nelas. Plantaram vinhedos belos, mas não beberão de seu vinho. Amós, capítulo 5, versículo 11. Aqueles que ouviam ficaram incomodados. Alguns murmuravam entre si e outros o desprezavam. Quem era esse homem, vestido como um pastor, para falar com tanta autoridade? Mas suas palavras não vinham dele mesmo, e sim de Deus. E cada frase ecoava nos corações, provocando inquietação. A oposição e a resistência. A pregação de Amós não passou despercebida. Os poderosos começaram a vê-lo como uma ameaça. O sacerdote Amazias, um dos líderes religiosos mais influentes, tentou calá-lo. Enviou uma mensagem ao rei Jeroboão, alegando que Amós estava conspirando contra ele. Quando isso não funcionou, Amazias confrontou o profeta diretamente. Vá embora, vidente, vá profetizar em Judá. Aqui em Israel você não tem lugar. Amós, capítulo 7, versículo 12 e 13. Mas Amós não se intimidou. Eu não sou profeta nem filho de profeta. Sou boiadeiro, cuidador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de trás do rebanho e disse: vá e profetize ao meu povo Israel. Amós, capítulo 7, versículo 14 e 15. Suas palavras eram firmes. Ele não estava ali por escolha própria, mas porque Deus o enviava. O legado de Amós. Após proclamar sua mensagem, Amós desaparece da narrativa bíblica. Não sabemos o que aconteceu com ele depois, mas sua mensagem continuou ecoando através do tempo. Ele nos ensinou que a verdadeira fé não está nos rituais vazios, mas na justiça e na retidão. Que Deus não ignora a corrupção e a exploração. Que qualquer pessoa, mesmo um simples pastor, pode ser chamada para cumprir um grande propósito. A história de Amós nos desafia a viver uma integridade, a denunciar a injustiça e a buscar um relacionamento genuíno com Deus. Se essa história tocou você, compartilhe com outras pessoas e inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!